Que alteração assustadora é essa que aparece nos exames de imagem denominada aterosclerose? Será que ela é mesmo responsável por provocar infarto, derrame cerebral? Será que você tem um risco aumentado por conta dessa alteração no seu exame? Como é que faz para prevenir? Eu sou Fábio Lordelo, cardiologista, e se você chegou até esse vídeo é porque você tem o interesse de entender o que significa aterosclerose. Alteração essa que pode ocorrer e ser identificada em diversos exames de imagem, como por exemplo, ultrassom abdominal, ecocardiograma do coração, raio-x do tórax, tomografia de tórax e diversos outros exames de imagem podem trazer essa denominação, aterosclerose, ou seus sinônimos, como por exemplo, aterosclerose calcífica, placa aterosclerótica, calcificação coronariana, aórtica, estenose de carótida, de coronária. Então tem diversos nomes que podem ser identificados em diversos exames. Por essa razão eu desenvolvi esse vídeo para que você entenda o que isso significa. Bom, inicialmente é importante entender que esse exame pode ser um achado acidental. Você vai fazer um ultrassom de abdômen para ver o fígado e termina identificando que a aorta, que é a principal artéria do nosso corpo, ela tem a aterosclerose. Ou faz um raio-x do tórax para ver os pulmões e identifica que a aorta tem uma placa calcificada. Mas afinal de contas, o que é essa aterosclerose? É uma doença. Mas é uma doença que ocorre como um processo natural do ser humano, onde a partir dos 70 anos, quase todos os indivíduos que fizerem esse exame vão identificar a aterosclerose. É claro que em graus diferentes. Aqueles indivíduos que têm um processo acelerado, seja por questões genéticas ou porque foi fumante, bebeu muito, fez consumo de muita gordura ao longo da vida, esse indivíduo tem um processo acelerado e, portanto, tem uma gravidade ou uma manifestação mais intensa dessa doença. A aterosclerose, por sua vez, é nada mais nada menos do que o depósito de gordura nas artérias. E o que são as artérias? São tubos que fazem com que haja o transporte de sangue do coração para os órgãos. Olhe como é nobre essa estrutura. As veias, por outro lado, traz o sangue dos órgãos de volta para o coração. As veias não são afetadas por aterosclerose, mas sim as artérias, que têm uma grande responsabilidade. Mas só o idoso, só aqueles acima de 70 anos vai ter? Não, não. É um processo que pode começar desde a infância. É possível, e há relatos científicos de que biópsias feitas em crianças de idade muito novinha, de 5 anos, 10 anos, já apresenta manifestações que são chamadas estrias gordurosas em suas artérias. Certamente, essas crianças estavam num estilo de vida que levavam à predisposição à aterosclerose. E essa doença, ela não é manifestada em apenas uma artéria. Geralmente, ela é o que nós chamamos de doença multissítio. Ela pode afetar a artéria aorta, como eu havia mencionado, a principal artéria do coração, mas as carótidas, que levam o sangue para o cérebro, as artérias mesentéricas, que são as artérias do nosso intestino, e a que nós mais sabemos, as coronárias, que levam o infarto, e cerebrais, que levam o derrame cerebral. Mas como a informação que a gente obtém através desses exames e dá o resultado de aterosclerose pode ajudar a nós médicos a lhe tratar? A partir do momento que nós temos e identificamos essa doença, então se você é um jovem de 30 anos, de 40, de 50 anos, fora daquela faixa que eu mencionei, se você é uma pessoa jovem e tem já a manifestação dessa doença, naturalmente nós, profissionais da saúde, iremos lhe aconselhar e indicar um tratamento mais intensivo do que aqueles indivíduos que não tiveram a manifestação dessa doença, mesmo que esteja na sua faixa etária. Portanto, aí entra o ponto principal desse vídeo para a gente finalizar, é o que devo fazer para evitar que essa doença se manifeste como infarto e como derrame. O primeiro ponto é a gente entender que a doença aterosclerótica é uma doença progressiva e que ao longo dos anos ela vai se manifestando.
Então eu vou colocar uma imagem aqui para que você entenda que desde a infância até a gente chegar na fase adulta, na fase idosa, há uma tendência a depósito das artérias de gordura nas artérias. E conforme o tempo vai passando, algumas pessoas mais, outras menos, a depender do estilo de vida, se teve o hábito de fumante, se deixou de tomar remédio, se cuidou da diabetes, da pressão alta, algumas pessoas vão ter esse processo mais acelerados, enquanto que outras menos. Isso vai depender da individualidade de cada um. Então veja só, até determinado ponto dessa escala, a gente consegue controlar com mudança de estilo de vida. Então, quem é fumante, para de fumar. Quem faz consumo de bebida alcoólica de forma excessiva, reduz ou suspende. Quem é sedentário, faz atividade física. Quem está com a diabetes descontrolada, vamos adiante, vamos controlar. Hipertensão, a mesma coisa. Se a gente consegue atingir o tratamento e essas condutas, a gente consegue evitar que progrida essa doença para um estágio mais avançado. A partir do momento que se atinge esse estágio mais avançado de depósito de gordura nas artérias e um estreitamento que pode provocar sintomas no indivíduo, como por exemplo angina, AVC, a partir do momento em que ocorre a manifestação propriamente dita da doença, a história já é diferente. A partir desse momento, não só a mudança do estilo de vida, o controle das comorbidades vai ser suficiente. E a partir desse momento, pode ser necessário ser submetido a algum procedimento que faça com que essa placa de gordura ela se reduza aí de uma forma mais agressiva e de forma mais invasiva, como por exemplo o cateterismo, que é a coronariografia, a arteriografia cerebral, a necessidade, por consequência, de fazer uma cirurgia de ponte de safena, endarterectomia, mas isso são casos mais específicos. Portanto, a prevenção continua sendo a melhor forma de evitar que essa doença progrida. Então, você que está sentado aí me vendo, está na hora de desligar o celular e fazer exercício e se alimentar direitinho, de modo a evitar essas complicações.